Olá a todos, bem-vindos ao Cast Club, o mais novo podcast sobre cinema. Quem fala com vocês é o Daniel Consolo e hoje eu estou aqui com o esplendoso Daniel Brito. Olá, eu sou o Daniel Brito e eu não consigo confiar em pessoas que não assistiram o filme do Godzilla. E eu tô com o magnífico Edson. Eu sou o Edson e eu não durmo há mais de 16 horas. Maravilhoso, então é nesse clima fantástico que começamos o nosso podcast. E hoje o nosso incrível assunto será sobre Kimi no Na wa. Como todos amam esse filme e nós não amamos tanto assim. Puta filme super overrated que, né? É um filme um tanto overrated, mas vamos supor que alguém não saiba que porra é Kimi no Na wa, cara. O Kimi no Na wa, Your Name, né? Foi um filme japonês lançado em 2016 que conta... É um Se Eu Fosse Você japonês com um fim do mundo e viagem no tempo. Essa é a realidade. Dirigido pelo Makoto Shinkai. E dirigido pelo Makoto Shinkai, que fez uma obra-prima em 2013 chamado O Jardim das Palavras. Assistam, eu não lembro o nome em japonês, como é que é? The Garden of Words ou então Kotonoha no Niwa. E ele também fez 5 centímetros por segundo. Esse eu não tô ligado com ele. Ninguém liga pra Eu não assisti esse. Ninguém liga. Não, acho que ninguém teve paciência pra assistir aquilo. Eu nem tava ligado com esse. Não, quem teve não liga, mano. Vamos começar. Brito, inicie o assunto, já que você é o que mais odeia esse filme. Não, mas aí eu queria começar com as partes boas, né? Então vamos... Que assim eu acho meio difícil alguém recusar ou negar que o anime tem uma animação linda, não, né, velho? cara, tem coisas boas, mano. Não é inteiro cagado. Ele realmente é um filme assim que considera que ele não pode ser um filme 100% criticado. Ele não merece todo o hype que ele tem e o top 1 do My Anime List como ele chegou. Né, não. E ainda no... Não, mas acho ele tá que, no se eu não top me engano, ele tá no 17, no top 250 do IMDb, cara. Isso aí é famoso hype, mano. Então, é um hype um tanto desnecessário, cara, porque é meio foda, não é um filme com muito conteúdo, cara. É, o pouco conteúdo que ele tem é um lixo. Porra, caralho, mano. Caraca. Tá destruindo tudo, cara. Ah, ô, piada. Caralho, eu vou odiar a gente depois disso, cara. O primeiro e último, tá ligado? Tá, mas então vamos começar. Brito, destaque os pontos positivos desse filme. Ah, tudo bem, então. Bom, uma ótima animação, claro, né? Tipo, Uma animação lindíssima. O Makoto Shinkai, perceptível. ele é muito competente nesse quesito, cara. assim, tipo, ele é bem detalhista em questão de animação. Eu gosto bastante da animação de Kimi no Na wa e Kotonoha no Niwa, que foram os uma únicos coisa filmes que eu assisti eu dele. gosto do... E a animação do... Uma animação coisa que eu dos gosto 5 do Kimi centímetros no por Na segundo. wa, cara, é o seguinte. É legal que quando ele vai pro lado, assim, as coisas elas mudam de velocidade, cara. Como se fosse uma câmera mesmo, andando assim pro lado, cara. Isso que eu acho um Isso é detalhe bacana, isso é absurdo, bacana. mano. Sim, é muito interessante. A forma que... a animação bonita seja subjetiva, né? Então. Acho é um dos poucos pontos positivos, né, cara? Sim. Eu acho a trilha sonora agora, tipo, do filme muito legal. A trilha Não sonora é acho, boa, nada, cara. A tipo, trilha sonora, puta que ela entra no... Ela tem um contexto, cara. Não aparece do nada, mano. Acho que ela faz bem o seu trabalho, cara. Também acho. Agora fala que o Edson tá querendo falar alguma coisa e a gente tá cortando ele. Então, Beleza. sobre a animação, ela tem uma temática assim que gosta de seguir mesmo como se fosse uma câmera de um filme. E também gosta de seguir uns pontos assim que só pode ser trabalhado em animação. É uma coisa bem interessante nesse tipo de obra porque fica bem encaixado no Sim, tipo cara. de fluidez. É tipo, toda a Exatamente. fluidez da animação, assim também da visão, como se fosse câmera, é fantástica, é muito bem trabalhado. Cara, Também mas- que tem uma transição que é quando a porta do trem abre, que sempre Isso, começa uma sempre cena. aparece. Não, a porta do com uma trem e a porta- porta do quarto deles, cara. Porta de correr, isso é bem bacana. Isso, mano, isso é bem legal mesmo. Eu concordo plenamente. Bom, eu acho a parte inicial do filme, né? A primeira sequência, por assim dizer, os 40 minutos iniciais do filme, acho ele ok, eu acho legal. Não, Eu então, é o acharia um seguinte, bom filme cara, eu se fosse só esses 40 mano, minutos. se os 47 primeiros minutos fossem um curta que nem é o Jardim das Palavras, cara, seria magnífico, mano. Porque é o seguinte, ia ter um mistério, a gente não ia ter explicado porra nenhuma, mano, e a gente ia ficar tipo, caralho, que mal de blowing do cacete, né? E acabava ali, tá ligado, mano? Isso que eu acho que seria É porque muito se melhor, fosse cara. só. É porque se fosse só 47 minutos, como você disse,
a gente não precisaria de uma explicação tão grande. Isso, cara. E a gente não precisa. Isso que quer o filme puxar muito. peca muito, cara. Ele explica demais, cara. Ele não deixa o espectador pensar, mano. A questão é que as explicações dele não fazem sentido. Então, ele faz umas explicações meio forçadas, mas ele não deixa o espectador pensar. São realmente. O filme pra você ver meu num domingo último à tarde, cara. Essa é a verdade. E meu último ponto positivo aqui, pelo menos que eu me lembre, é o character design confortável, por assim dizer. Eu acho que todos os personagens têm um character design bonito de se ver. Sim. Não é algo exagerado, coisa do tipo. Ele é simples, mas bonito, por assim dizer. Sim, é isso mesmo, cara. E, mano, então, os personagens são muito bonitos, cara, se você for ver, mano. Sim, e não se cansa de se ver, por assim dizer. Cara, e tipo, eu não sei o que o Makoto Shinkai faz, cara, que ele consegue botar uma... É tipo fofo você ver os personagens, cara. Sim. Isso é competência 1000, mano. Personagens bem trabalhados, sim, são personagens bem trabalhados na personalidade e na aparência. Tipo, ele consegue construir isso muito bem. Completamente, cara. Ok, agora alguém quer ir por pontos contras, né? Ah, puta merda. Já acabou os prós, cara? Deixa eu falar meus prós, calma. Então Se vai. você tiver alguns prós aí. Então, acho que o que mais chama atenção nesse filme, que já é curioso desse diretor, né, são os personagens com personalidades extremamente bem trabalhadas para um longa. Cara, uma coisa é construir um personagem com um ator, ele consegue atuar, ele consegue expressar os seus sentimentos. Agora, na animação, é muito mais difícil. O cara consegue fazer isso de forma exemplar. É lindo como os personagens conseguem se trabalhar dentro desse padrão, tipo, dentro do realismo. Não, isso é As bem japonesas legal. são muito forçadas, essas reações. E lá ele consegue fazer isso de forma muito bem trabalhada. É quase natural, cara. É incrível como ele faz isso, mano. Sim, é fantástico. E acho que isso é um dos pontos pelo filme ser tão overrated. Tipo, Cara. tão exageradamente aclamado sem necessidade. Mano. Eu acho que o ponto de ser aclamado, acho que é mais pela animação, cara. Não, porque, tipo assim, se você vê o filme e não Principalmente pensa em nada, cara, é um filme fantástico, né, mano? Aí que tá, velho. Pra mim, tipo, as pessoas terem gostado tanto desse filme é porque estavam maravilhadas com a animação. E não tiveram cara, tempo pra... o espetáculo visual, né, cara? Tipo 2001, Odisseia no Espaço, cara. É um filme que, pô, é meio filosófico, meio cagado, só que, mano, é maravilhoso de se ver. Mano, Usar 2001 como exemplo, aí você quer criar mais hater ainda, né? Mas é o único exemplo que eu consigo pensar, cara. E, mano, tipo assim, cara, eu acho que o Kimi no Na wa, cara, o Kimi no Na wa é o seguinte, é um filme pra você ver num domingo à tarde que você não tem nada pra fazer. Mas ainda tem coisa melhor pra se assistir no domingo à tarde. Não tem, mano. Não, tipo, Com certeza. aquele que você tá passando pelo Netflix, você não tá vendo nada, aí você pensa, nossa, mas que legal, um anime. Nossa, mas duas pessoas que se interligam, acho que eu já vi isso em algum lugar. Chama Se Eu Fosse Você, né? Mas é japonês com viagem no tempo. Não. Acho que é interessante. Mas aí, tipo assim, domingo à tarde é Kimi no Na wa e domingo à noite é Kotono Hanoniwa, né? Isso, mas domingo à noite você chora depois, né, cara? Nível de qualidade. É verdade. Tá, vai. Então agora Fomos vai ser o próximos. momento, cara. Agora vai ser o momento que vão cuspir na gente na rua. Brito, fale seus contras. Vamos lá. Aqui, o primeiro ponto aqui que a gente já pode, tipo, começar é que ele tenta ser complexo demais pra algo que ele não precisaria ser. Cara, ele sabe como chama isso, cara? Pseudo-inteligência, cara. Na verdade. Cara, é um filme. Mano, eu tava vendo isso, É cara. um filme... Na hora. Vai ter spoiler, foda-se, mano. Ninguém liga, velho. Tipo assim, na hora que ele vê, mano, que o vilarejo tá destruído, cara. Ali eu pensei o seguinte, mano, então peraí. Misturou com Viagem no Tempo. Um filme que na verdade era um meio fantasia, só que aí. Viagem no Tempo, mano, tipo, o quê, velho? Aí já começa a cagar mais ali, mano. Ô, mano, eu só queria falar que, já que você puxou nesse assunto aí de quando descobrem que ele é da Viagem do Tempo, eu vou pular aqui dos meus pontos negativos, Fala. que é... Calma aí. Então, lembrei. É que, tipo, a Viagem no Tempo, ele é muito forçada, por assim dizer. Porque, por exemplo, você descobre isso na parte do filme, que eles estão viajando no tempo, né? Tipo, a Mitsuha é de 3 anos atrás e o Taki é de 3 anos no futuro. Isso, né? não, isso eu achei meio Ou seja, nóia, a cara. Isso é Mitsuha- muito nóia, cara. Cara, por exemplo, a Mitsuha é de 2013 e o Taki é de 2016. É, mano. E tem uma cena em específica onde a Mitsuha tá no corpo de Taki e eles vão entrar na sala, né? E é possível ver ali que, tipo, tem um cartaz de música do ano de 2016, cara. Mano. Fora que... Porra, velho. Fora que, na parte quando a Mitsuha marca o encontro lá pro Taki, lá com a mulher lá, que eu esqueci o nome. A senhorita Okudeira.
A Okudera. Aí, tipo, quando eles marcam o encontro, é dia 12 de fevereiro, se eu não me engano. Isso, achei isso mesmo. E pro TAC cai numa sexta-feira, ou é no fim de semana. Só que dia 12 de fevereiro, em 2013, é terça-feira. Caralho, mano. E ninguém percebeu que tipo, eles estavam em anos diferentes. Mas sabe o que, mano, sabe o que a maioria não percebeu, cara? Porque não é interessa conveniência de muito roteiro? pra isso. Também não interessa muito, cara. Tipo, mano, você não É que, liga, tipo, pra cara. quem tá assistindo um filme, sem prestar atenção, um filme que simplesmente você tá, tipo, vidrado na animação, você não vai parar pra perceber em data. É, mano, tá tipo, ligado? foda-se os quem dias, tá cara. assistindo Steins Gate, tipo, só por assistir, ninguém vai entender porra nenhuma. Assim, cara, o meu problema não é tipo, eles não perceberam isso e tal. Se o anime não quisesse ser inteligente, como o filme ele quer ser inteligente, pra mim eles não terem percebido isso é um problema. Então, cara. Assim, eu vejo, assim, minha visão do filme geral, eu vejo que ele quer ser um filme simples, mas ele tenta dar um tom inteligente, e esse é o maior erro deles. Cara. Mano, rapidão. Um outro ponto negativo na minha visão, cara, foi a conveniência que as coisas acontecem, cara. Exato. Tipo assim, Realmente. na hora que ele descobre que, na verdade, morreu há 3 anos atrás, cara, e aí ele vai mostrar as mensagens pros amigos dele lá, porque eu não lembro o nome do cara, e pra senhorita Okudera lá, cara, as mensagens desaparecem na hora que ele olha, tá ligado, mano? Esse bagulho se apaga. De O que não faz verdade. nenhum sentido, né? Mas que coisa, tipo, nossa, que Sumido antes, conveniência, cara. Tinha que ter sumido antes, ele tinha que ter achado estranho antes, tá ligado? Não, mas nem tinha nem que ter sumido, cara. Não faz sentido, tipo, em sentido de viagem no tempo. Então, mas é que, tipo, não, eles quiseram dar um Porque tom de espiritualismo, tá ligado? Então, um dos meus problemas também com a viagem no tempo é que tudo se resume a um deus. É bem isso, cara, realmente. Tipo, a desculpa que eles falam, estão viajando no tempo e trocando de corpos, é porque Deus quis. O Deus Mutsumi, né? Olha que coisa, né, cara? Que conveniente, né, mano? Mano, outra parte que eu achei uma conveniência absurda, cara, é quando ela vai falar com a avó dela lá e ela fala, mas não é você, não é mesmo? Mas, mano, tipo, como é que ela sabe, cara? É porque ela já trocava de corpos, né, Mas mano? ela trocava de calça, mas, mano, você não descobre uma coisa dessa desse jeito, mano. Fora que ela O não dela tinha... é pica. Não, tipo, você não descobre uma coisa dessa Fora assim, que ela do é dia pra bichona. noite, cara. Você vai vendo, assim, que a pessoa vai mudando de comportamento, você pensa, pô, ó, mudando de comportamento, será que é outra pessoa? Não, ela chega, não é você, não é mesmo? Nossa, que porra, mano. Não, mas é que, tipo, ainda tem o fato de que, tipo, eles trocavam de corpo, só que eles se esquecem, né? Depois que, tipo, eles Isso é trocam. uma noia absurda, cara. Porque eles fazem muita bosta, mano, e não lembram de nada. Eu queria ressaltar aqui, tipo, mais uma conveniência de roteiro, que em uma parte, né, em que o Taki, ele começa a desenhar a cidade, né, da Mitsuha. Sim. E, tipo, só que tem um pequeno detalhe. Ele não lembra o nome da Mitsuha e ele não lembra o nome da cidade, sendo que, tipo, ele ficou lá, tipo, no corpo da filha do prefeito. Isso, E ele não lembra o nome da cidade, nem o nome da Mitsuha. Meio maluco isso, Só, né? tipo, nisso aí, ok. Só que ele se lembra perfeitamente a ponto de conseguir desenhar detalhadamente, quase somente usando a memória. Não, e o pior é o seguinte, mano. Além disso tudo, cara, como é que ele lembra de olhar o celular, o diário, todos os dias, sendo que ele esquece de tudo, mano? Cara, isso aí acho que já é automático, né, mano? Não, mas, mano, você não pega assim, você não acorda pela manhã, olha, meu Deus, eu preciso abrir meu diário, vai que tem uma coisa nova aqui. Não, você não faz isso, cara. Não precisa ver. Abrir meu bloco de notas, tá ligado? Aí você vai ver lá no teu bloco de notas, tem lá, você é um bosta. Eu fiz um encontro com você por uma menina que eu não faço ideia de quem seja. Mas o que é? Tá ligado, cara? Ele tinha que abrir, mano, numa hora que ele fosse, tipo, propícia. Tipo, não, ele tá quase dormindo. Não, deixa eu anotar aqui. Aí ele abre, olha, tem anotações novas, mas o que será isso, sabe? Cria um mistério, mano. Outro problema meu ainda é como que os personagens se apaixonaram, velho. Mano, meio louco, né, cara? Porque, tipo assim, os personagens, eles tinham, tipo, 2 dias pra se conversarem durante algumas semanas. Isso. Porque um dia eles iam estar no corpo de um do outro e iam escrever. E no outro dia, eles ainda teriam que receber a resposta. Mano, e que é meio louco, né? Mas, tipo, eles se apaixonaram, então, eles não se viram, mano. Tipo, eles se esquecem de tudo, pô. Como é que vai lembrar, né, cara? Fora, nem isso, cara. Como é que eles não trocaram o celular, mano?
Realmente, né, cara? Pô, isso é realmente... A única Você deu o parte... celular, A olha. única parte que eles tentam um ligar pro outro, cara, é quando o roteiro convém, né, cara? É quando o roteiro precisa. É, quando convém. Aí eles anotaram o número e ligaram, mano. É, porque aí ele Não, precisa pior ligar que- pra descobrir que ele tá fora de ar, então ele vai descobrir o que aconteceu. É, aí, tipo, ele tá ligando assim, nossa, mas por que você tá fora de ar? Que Mitsu, engraçado. a Mitsu Por que só- não ligou antes, velho? A Mitsu só liga pra ele quando ela tá em Tóquio. Ela não pensa em ligar da cidade dela. Ela fala assim, caralho, eu vou pra Tóquio e daí eu vou ligar pra ele. Mas, mano, tipo assim, cara, não deu pra ligar pra ele porque ela tava no passado? Será que é isso, mano? Cara, Ela não porque, ó, pensou em ligar antes, entendeu? Ah, velho. Tipo, Que nóia do cacete. assim, eu vou Não, pra olha. Tóquio pra encontrar o cara se eu nem sei se ele vai estar lá. Então, Não, mano, o mais engraçado é que ela vai pra lá, só que, tipo, ela não sabe onde ele mora, ela não sabe, tipo, como encontrar, ela só vai, tipo, ficar lá no meio da cidade vasculhando ele. Não, eu vou lá tranquilamente, assim. Ah, Deus me ajuda a achar o cara. Já fez trocar de corpo mesmo. Ajudar o cara vai ser facinho. Outro problema aí, cara, é que, tipo assim, quando ela encontra o Taki, nesses 3 anos do passado, tipo, ela encontra ele no meio de um trem, não é trem, pô, é metrô, Isso. lotado, no meio de um monte de gente. Não, e tudo E igual, ela né? conseguiu Porque ver. japonês é tudo igual, né? Não, ele tava de cabeça abaixada, mano. Cara, não, mas o bagulho. Não, mas é porque tem a explicação que faz aquele. Quando eles chegam perto um do outro, tá ligado? é Bluetooth, tá ligado? É, mano, é um Vou citar Wi-Fi outra entre os coisa dois, cara. Tipo assim, depois de um tempo, o Taki, ele começa a ter, tipo, troca de corpo com a Mitsuha, Isso. né? Então, tipo, ele sabe qual é a aparência da Mitsuha. Sim, Obviamente. sabe? E, cara, como é que ele não se lembra de que uma menina igual a ela viu ele, tipo, 3 anos atrás e deu um cordão pra ele que ele usa como amuleto de sorte até hoje? É, cara, tipo, né, mano. Não, e o pior é o seguinte, cara. Se chegasse uma menina pra mim no meio do metrô lotado, me desse um cordão, eu ia achar que era macumba, cara. Não, e ela ainda fala seu nome, mano. É, não, tipo, mas como é seu nome? Aí ela dá um cordão, tipo, what the fuck, mano? Não, nem fudendo, eu ia tacar esse cordão no mar, cara. O que também é engraçado é que esse cordão, ele só toma destaque depois de uns 40 minutos de filme. Antes disso, nem tinha aparecido. Nele, pelo mano, menos, nem sequer caralho, aparecia esse cordão. é verdade, Só nela, cara. só nela amarrando o cabelo lá e... Nossa, mano, é, O muita, resto é, é tipo- muita conveniência, né, cara? Pô. Tem ela tecendo Sim, o sim. cordão, mano. Tem ela tecendo o cordão. Não, tipo, Não, então, isso que eu disse. Aparece ela com o cordão, mas sendo importante pra ele, é só depois do É, então, mano. filme. Nossa, que merda, né, cara? Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui contra, velho, é como o roteiro, ele tenta, tipo, consertar os furos de roteiro dele usando simbolismo, saca? Ah, nossa, exemplo. mano. Do cordão que se entrelaça e forma um novo. Nossa, que E o- merda. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Katawari Doki. Katawari Doki é a palavra que a professora da Mitsuha tá Isso, explicando lá isso, no é quadro verdade. e tal. Que significa crepúsculo, e no horário de crepúsculo, coisas sobrenaturais acontecem, né? Podem ser vistas. Sim, sim, sim. É, foi Que bem, é bem na hora lá que eles se encontram pessoalmente, né? É, que eles se que dura encontram lá uns pessoalmente. 5 Mano, minutos. só um bagulho nessa hora que eles se encontram naquela hora mágica lá, cara. Eu ri muito, cara. Porque não sei se você lembra, que quando ela vai anotar o nome dela na mão dele, a caneta cai no chão. Tá ligado, mano? É, ela desaparece, né? Não, nessa hora eu ri alto, cara, porque foi muito tosco, mano. E é legal que é tipo coisas sobrenaturais, mas ele viaja o corpo no tempo, né? Então, é meio louco, tipo, ah, não. Mano, se vocês conversassem mentalmente, cara, era uma coisa, mano. Mas agora eles se encontrarem, velho, que porra é essa, mano? E é engraçado, cara, porque, tipo, ao invés Nacional dele pra colocar isso. o nome dele, né, que, tipo, ajudaria pra caralho, não, ele coloca, tipo, eu te amo. na Ah, mão toma no cu. Não quero saber, mano. Eu quero saber Ei, o nome do tem uma maluco, explicação muito cara. lógica. Ei, vem cá, tem uma explicação achei- lógica muito boa pra isso. Roteiro. É, conveniência, Ah, é verdade, né, verdade. cara? Não, é pior que, tipo assim, Conveniência do roteiro. quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu falei, ah, que fofo. Eu falei, não, pera aí, eu sou filha da puta. É bem isso, não, mano. Esse Foi cara, breve? mano, e o Taki é muito fudido, né, cara? O Taki é muito fudido. Cara, meu Deus. Cara, Ele é mas retardado quando- pra começar, Quando porque ele vai ele vai sair atrás com a de uma mulher, cidade, cara. ele não Quando sabe ele vai o que é. sair lá com a senhorita Cudeira lá, ele é um bosta, cara.
É verdade, cara, não tá com porra nenhuma. Pelo amor de Deus, ele ficou com aquela cara Mano, dele de engraçado que vergonha, ele vai para pra ver tomar uma no... foto, velho. É, ele para Não, pra velho, ver é legal. assim... Tomar no cu. É legal que depois o Kudera chega lá e fala, então você tá gostando de outra pessoa. Que? É tipo... Quando que eles começaram a se gostar? Não, e ela ainda falou, nossa, você não parece você hoje. Nossa, mano, meu Deus. Nossa, Não, mas eu também acho que aí até meio. Acho que aí até, tipo, meio tranquilo, né? Porque, tipo assim, você, tipo, vê um cara lá briguento e depois ele tá costurando alguma coisa, velho, pô. É, realmente, né, mano? Não, mano, o pior é isso. Não, essa hora que ela costurou o bagulho no lugar dele, mano, eu pensei o seguinte, cara. E se ela pedisse pra ela costurar outra coisa, mano? Ele não sabe costurar, cara. Ah, mano, aí ele falaria que tá sem as ferramentas certas, mano. Ah, é. Nossa, que Depois conveniente, né, cara? Puta que pariu. Ai, mano, eu quero levantar um ponto negativo. Acho que, assim, no geral, é o único ponto que fica me incomodando durante o filme. Fala. Que é o cometa, velho. Tipo, vamos Cara, supor que a me história fosse incomoda totalmente muito. diferente de certa forma. Cara, me incomoda muito O essa filme, porra, mano. Vamos supor assim, o cometa não destrói a cidade, a história não tem nada a ver com o cometa. É uma história, um romance, assim, engraçadinho, Só um romance uma coisa legal. com troca de Dura no corpo, máximo uns né, 40 a uma hora, entendeu? Mesmo que eles troquem, assim, tipo, só uma coisa mais, assim, simplista, sabe? Vamos supor que é um anime de 3, 4 episódios, uma coisa Cara, mais básica. Sabe como seria bom? Se fosse um Se Eu Fosse Eu tenho que Você. criar Mano, outra- o Se Eu Fosse Você é mais Isso, se inteligente, fosse isso, cara. Perfeito, Porque velho. o Se Eu Fosse Você, ele não fica perdendo tempo explicando coisa que não precisa, cara. Isso, perfeito. Se ele criasse todo um ambiente, o ambiente que ele cria nos primeiros 47 minutos de filme, e terminasse por lá de um jeito diferente, de uma forma bonitinha, alguma coisa, seria um romance bacana. Agora ele tenta explicar com simbologia, com o cometa passando, cara. o cometa destruindo a cidade. É um O filme Donnie se perde Darko, totalmente, é um velho. Donnie Darko mal feito, né, velho? Ô, mano, Donnie eu só Darko queria, tenta explicar tudo e dá errado. eu queria falar uma coisa, que você falou do cometa. Vocês lembram que a grande explicação dos cientistas não terem visto que o cometa ia se dividir é mágica, né? É, então. Não, é incrível como eles não preveram nada, né, cara? Não, eles falam no noticiário que é Passa a mágica. cada 1000 anos. Não, e sabe quem, Nossa, sabe quem que fantástico. previu isso? E sabe quem previu isso? Uma menina de, sei lá, 14 anos e um moleque de 16 anos, né, cara? Não, é pior que ninguém ainda viu o histórico lá da cidade que já caiu meteoro pra caralho lá, né? É, então, o lago lá, não é nenhuma Mas vai ter cratera um gigante de um bagulho meteorito que cratera, caiu, né? Toma, no cu. Ah, eu queria falar outra coisa aqui. Que na parte em que a Mitsuha ela vai correr lá pro pai dela pra convencer todo mundo a evacuar a cidade, né? Tipo assim, o cometa já se despedaçou. O cometa tá chegando. E ela, tipo, para no pai dela. Aí você pensa, ok, ela não tem tempo pra convencer o pai dela. E nem pra pessoal sair de lá. Numa velocidade tão grande pro cometa não cair. Realmente, E aí, essa tipo, cena é fala, bem... porra, Ah, não vai ter um final previsível, todo mundo morreu, caralho. é. Legal. Não, eu achei super Tipo, foda. do nada- Eu achei super foda. Caralho, vai todo mundo morrer de qualquer jeito. Que da hora, cara. Cacete, beleza, vai acontecer alguma coisa, tá ligado? E Não vai vai terminar ser esse triste romance ainda. filha da puta, vai Não. ser um final triste. E vai terminar triste ainda. Não, se terminasse triste ia ser muito melhor, cara. Ah, o final Melhor ainda do que o termina final. triste, por assim dizer, né? Nossa, não, termina triste nada, cara. Não é Termina, bem triste. termina meio filha da puta, Não, cara. porque, tipo, é todo... Dá pra se dizer que é clichê e ruim. É, realmente, né? É porque, cara, é tudo pro casal. Só que aí, tipo, não é pra salvar a cidade. Foda-se a cidade. Eles Foda-se querem a cidade. formar o casal. Mano, sabe o que eles querem, Só que cara? no É que final, os caras se encontram no fim. Só que eles se encontraram de maneira meio bosta. Completamente. Vamos supor que não tivesse essa putaria de cometa, cidade destruída. Se fosse só aquilo e se encontrasse no final, não seria 1000 vezes melhor? Teria, cara. Cara, eu tenho outra ressalta aqui, porque, tipo assim, tem uma parte, a parte em que o Taki tá indo pra cidade lá, pra ele lembrar o que tá acontecendo, ele vai lá e na lista de óbitos, né, da cidade, ele vê o nome da Mitsuha. Isso. Uhum. Ele acabou de ler o nome da Mitsuha, meio segundo depois ele esquece. Esquece. Mano. Mas ele consegue se lembrar. Mas ele se consegue se lembrar de quando tava no corpo da Mitsuha e levou um saque pro monte lá como oferenda pro deus Mitsubi. Nossa, cara, é meio nóia, mano. Tipo, e nessa. Uma hora que eu também percebi, cara, nessa hora que ele vai ler os óbitos, mano, que ele fala Mitsuha. Como é que ele lembra, cara? Cara, aí é até ok, mas tipo, pra ele se lembrar da Mitsuha,
se ele se lembrasse lá do bagulho lá do sake, ele teria que se lembrar da Mitsuha. Sim, Só que sim. ele se esquece da Mitsuha. Ele vai lá, tipo, se foda, ele vai lá só. E ele se lembra perfeitamente qual é o sake que ele deve beber. Então, esse aqui é da Yotsuha, esse aqui é o meu. Como é que ele lembra o nome da irmã dela? Você não lembra nem o nome dela, velho. Fora que, tipo assim, tem o seguinte, fala lá que, tipo, na simbologia lá do sake lá, como o sake, né, coisa assim, a bebida lá é metade da alma da Mitsuha, né? Isso. Só que, tem uma coisa, cara. Ele não deveria, então, voltar no tempo para quando a Mitsuha fez aquele sake? Era uma boa, Verdade. né? Ele volta exatamente um dia antes do cometa cair. Cara, eu também, mano. Um outro erro, assim, acho que é mais de espaçamento, coisa assim, é que, tecnicamente, a altura e o tamanho do fragmento do cometa que se solta não causaria uma explosão tão grande. Não causaria nem fudendo. Cara, Seria no máximo uma casa. Se caísse em uma casa, seria uma casa destruída. Não causaria uma explosão, não é um. Porque é um Não pedaço tem muito pequeno, microglicerina né, dentro cara? daquela parada. É o que seria tipo aquele da Rússia, que caiu na Rússia esses dias, mano. Sim. Vocês Tipo, sabem. caiu uma parada pequena, não causa nenhum estrago, tá ligado? Na moral, vocês sabem por que Kimi no Na wa existe, mano? É porque, tipo, o Makoto Shinkai, ele com certeza deve ter feito a aposta com alguém de que que o Makoto Shinkai não conseguiria fazer, tipo, um anime com uma piada sobre agarrar peitos inteligente. E ele tentou fazer. Mano, tipo, ele pensou assim. Não, Ele pior tava que essa dormindo. parte, não, convenhamos, essa parte, pelo menos, ainda é tecnicamente inteligente, até explicar por que isso tá acontecendo. Se não explicasse, seria perfeito. Tem uma outra coisa assim legal. É a primeira vez que eles se encontram, não tipo há 3 anos no passado, tipo, se encontram e eles sabem quem é um ou outro, né? Aí, tipo, eles começam a falar, nossa, você agarrou meus peitos, ou coisa do tipo, quando vai um cometa cair e matar todo mundo. Então, né? Que coisa. Cara, como dessa porra. E tudo seria ter resolvido tão simples se você tivesse escrevido a porra do nome dele na mão dela. E levaria menos tempo. Cara, se ele tivesse... Muito burro, velho. Eu assisti o filme 2 vezes. Nas 2 vezes eu fiquei puto com aquela cena. Mano, realmente. Eu assisti o filme uma vez, eu não aguentei assistir a segunda vez, porque eu ia ficar puto. Não, ainda bem que eu assisti ontem, já estamos gravando essa porra hoje, mano. Cara, mano, então vamos fazer o seguinte agora. Esse ponto do podcast a gente vai fazer o seguinte. Como poderia melhorar esse filme? Não, tá, Eu beleza, calma aí. acredito que... Olha, é o seguinte. Apaga Assim, 50 como- minutos do filme. É isso mesmo, cara, exatamente. Mas, mano, na minha opinião é o seguinte, cara. Eu acho que o filme poderia terminar na parte que ele descobre que, na verdade, foi destruído há 3 anos atrás. E durante o filme, eles passassem umas dicas disso, tá ligado? Pro cara pensar, maluco. Pro espectador pensar, mano. Pra desafiar o espectador, cara. Cara, eu gostaria também que, tipo, o bracelete dele tivesse mais destaque, sabe? Tipo, Isso, toda hora mano. ele ficar olhando pro bracelete, esse tipo de coisa. Ou também. Não, ou na verdade não precisa ficar, mano. Na verdade só tem umas ceninhas assim que dá um zoomzinho no braço dele e um bagulho bem discreto. Pra você ter que rever e entender tudo, tá ligado, Tipo, mano? nulo pra você prestar atenção. Cara, um filme que Enquanto faz ela isso. tá sempre amarrando o cabelo, então, sempre mano. destacado isso. Cara, um filme que faz isso com maestria, cara, é o Vice Inerente, mano. Você tem que ver 2 vezes pra conseguir entender, cara. Cara, falando aqui, tipo, só pra soltar um spoiler aqui de que eu tô no Nonoa bem pequeno, que é do final. Mas a gente já viu, não viu? lembra- Todo mundo já viu, não viu? No anime de... Não, eu não assisti. Porra, Edson. Você não viu. Cara, eu vou falar, eu acho que é meio óbvio. Headset, vai falando, eu vou tirar o headset e vai falando aí. Não, pode ouvir, cara. Desde o início já é óbvio essa Fala porra. aí, vai, Brito. Então, tipo, eu sou a favor de que, tipo, no anime de romance, o casal não precisa se concretizar pra, tipo, mostrar que eles se amam. Não, na verdade, cara, quando ele se concretiza, na verdade é só a cereja do bolo, né, cara? A cereja do bolo é, tipo, você falar, o casal que eu chipava deu certo, yay. Aí Mas, tem tipo, isso não é sinônimo de que eles se amam, coisa do tipo, sabe? Cara, eu vi gente reclamando no Facebook de que o Kimi no Na wa é filho da puta porque terminou sem um beijo deles, cara. Eu fico puto com isso também. Não, mano, não ficou puto por quê, cara? Porque, cara, tipo assim, Porque não ele não cabe, tem o mesmo mano. problema. Eles se amam muito mais do que o físico, cara. Mas, cara, ali, tipo, o que eles se amam é pelo físico, cara. Você vai falar que, tipo, eles se amam pela personalidade um do outro.
Não, mas não sei, não, mas na verdade eles têm um vínculo espiritual, né, cara? Eles nem se conhecem, porra. Mas eles têm um vínculo espiritual, cara. Eles se amam muito mais do que só o físico, mano. Então o beijo não seria nada, cara. Vínculo de qual é rola, mano? É, cara, porra. Pô, você tá precisando de olhos mais sensíveis, viu? Não, pô, é que tipo assim... por Posso exemplo, voltar aí? Posso voltar? Pode, mano. mano. Faz tempo. é porque, tipo assim, em Kotonoha no ar, você entende o porquê não tem um beijo. Sim, não, porque não. Em Também porque, Kimi no Na wa, primeiro não de faz tudo, sentido, no Kotohana no Wa, cara, primeiro de tudo é crime. Segundo, cara, Então, é crime. não tem como, velho. Não cabe. Então, mas em Kimi no Na wa não é crime. Não é crime, mas, mano, não sei, cara. Acho que não cabe, cara. Na minha opinião, acho que não cabe. Será? Eu posso fazer Acho a que minha pelo opinião como melhorar o filme? Fala a tua É, vai. versão aí. Como eu tinha dito, mais ou menos como eu disse antes, se ele tivesse talvez um final diferente, um desenvolvimento diferente, até poderia ter a simbologia que tem, com os deuses e tal, só que bem em segundo plano, sabe? É, cara, Que na verdade. fosse destacado o relacionamento dos dois e que se desse o ênfase como eles se encontrariam. Já assistiram? Eu vou usar um filme como referência. A forma do relacionamento. Já assistiram 500 Dias com Ela? Com certeza já assistiram. Já. Então, lá o desenvolvimento dos personagens, tipo, como eles vão se conhecendo e decaindo, sempre baseado na personalidade dos dois e como eles vão se trabalhando. Isso é uma coisa muito interessante desse filme. Porque a maioria dos romances não pega muito nesse ponto, lá ele pega 100% nisso. Cara, é verdade, não, assim, velho. Mano, uma Tipo, coisa que eu gosto se ele desses dias com ela, cara, é o dinamismo que tem, cara, de mostrar o começo e o fim do relacionamento, cara. Isso eu acho incrível nesse filme. Isso é perfeito. 500 Dias com Ela mostra perfeitamente isso. Se o Kimi no Na wa tivesse um pouquinho disso, mais desse desenvolvimento durante o filme e não tivesse todo esse esquema de destruicidade, de dar tanta ênfase em explicar alguma coisa tentando ser inteligente, sabe? Ele seria um filme perfeito. Ele seria um romance Seria um interessante que ótimo entraria anime, na cara. história. Seria incrível. Nossa, seria fantástico. Aí- Talvez até dividido em episódios, sabe? Nossa, seria até perfeito. poderia, mano. Aí mereceria o 17 no top 250 e o 2 no Anime List, né, cara? Não, mereceria o 1 no top do Anime List. Não. Fosse bem trabalhado, Podia assim. melhor, velho. Ah, verdade, Steins Gate e Full Metal. E eu queria dizer, tipo assim, se fosse focado mais no romance, né, deles e tal, por exemplo, ao invés de contar uma história mega inteligente sobre viagem no tempo e simbolismos de deuses, poderia contar a história sobre, tipo, mesmo morando longe, que pessoas ainda diferentes podem se amar, né? Sim, cara. Sim, seria. Mas aí tem um fantástico. bagulho seguinte, cara. Se não tivesse o bagulho do cometa, por que eles iam se ligar assim do nada, pá? Cara, aí que tá, não precisa explicar isso. Não, mas, mano, é que. Ah, não, é verdade, não. Precisa, poderia Sim, ficar sim, no ar. sim, é verdade. Poderia ficar no ar. Porque se eu fosse você, Tem não um negócio explica, do- né, cara? Se eu fosse você, não explica. É mais genial do que esse filme, velho. Eles falam no mesmo elevador. Se eu fosse você. Pronto, Pá, trocaram de pronto, corpo. É mais trocaram de interessante corpo. do que Não, deuses e É cometas. muito mais inteligente, cara. É porque, tipo assim, você não vai se questionar, tá ligado? Você já sabe que aquele bagulho é burro. Não, aí você já sabe o seguinte. Não, aí você fala o seguinte, Exatamente, nossa, mas então se eu falar, se eu fosse você, eu viro outra pessoa, mano, não tem explicação, cara. Não precisa de explicação também. Explicação. É tão, tipo, simples e idiota que acaba sendo divertido. Não, e o pior, sabe o que é, entendeu? mano? Ia fazer sentido Na hora no que eu momento. vi a cena que ela fala o seguinte, ela acorda e fala: Ah, como eu queria ser um menino bonito em Tóquio, ah. Nossa, que conveniente que ele virou exatamente isso, né? Puxa, não é mesmo? Mas aí a garota bonita ela fica no corpo do Taki, mano? É, então, né, cara? Não? Ué. Então, mas aí não faz sentido o Taki ser o garoto bonito do Tóquio. Ai, mano, sei lá, cara. Sei lá, eu não sei mais nada. Vai saber, né, mano? Eu não sei mais nada. Cara, eu ainda vou reescrever o roteiro de Kimi no Na wa, pegando um pouco dele e escrevendo um pouco Brito, essa parte Brito. pra dar uma... Bora fazer um remake de Kimi no Na wa, cara. Nossa, vamos escrever o não nosso sei roteiro de desenhar. Kimi no Na wa. Bora fazer um live action de Kimi no Na wa melhorado, cara. A gente Não, nem do- precisa desenhar, vamos só refazer o roteiro. Mas Isso, aí, o isso. Taki vai ter que ser o Tony Ramos, né? É, não, o Taco tem que Feito. ser o Tony Ramos. Infelizmente não tem outro ator, cara. Infelizmente não tem alguém que caiba mais nesse papel do que o próprio Tony Ramos, né, cara? É verdade, mano. Nossa, Dá se pra achar pegar um alguém, macaco mano, também, não assim. tem como.
O quê? Vai ter pouco pelo. Dá pra pegar o quê? Caralho. Eu também, só que eu acho que ele vai ter pouco pelo. Um gorila, mano. Pegar o King Kong, né, maluco? Caralho, mano. Então pronto, concluímos o nosso assunto por aqui, cara. Já fomos odiados o suficiente, né? Que, pra uma conclusão, vamos uma conclusão. Então, pode não. concluir, Fred. Ó, eu vou concluir um bagulho seguinte. Ó, eu queria chegar na minha conclusão. Fala. Então fala. Que ele não é um filme tão ruim assim, mas Não, eu não queria é um dizer que, filme tipo, a tão animação ruim. linda não faz um bom roteiro. Não é um filme tão ruim, cara. O bagulho é o roteiro, mano. Então, esse é o Cara, problema. é tudo impecável. Menos chega no roteiro e caga tudo. Não, meu problema é que, tipo, não é por parte de roteiro. Ele poderia ter suas conveniências, eles poderiam ter as coisas, só que o meu problema é que, tipo, se não se focasse no roteiro, né? Mas é como ele se foca no roteiro e o roteiro é uma bosta. E o né? roteiro se caga ele mesmo, cara. Tipo, ele mesmo se destrói, mano. Esse é o problema, cara. Jojo tem menos furo no roteiro do que Kimi no Na. Falo mesmo. Caralho. Ô, mano, e um bagulho é o seguinte, gente. Eu concluo que. Agora me lixem na rua. Vai ser cuspido, mano. Vou ser linchado na rua, cara. Não vai ser mais pisoteado. Então, eu acho que eu consigo concluir que é um filme bom. É um filme assim que você, se você quiser passar um tempo, você vai assistir. Só que não espere um filme inteligente. E eu também acho que posso. Que o objetivo do podcast não é dizer que o filme é ruim, não é dar uma má Não, não é impressão do meter filme, o é dizer pau que no não é o filme, que as cara. pessoas esperam. Tá. Aí, não, é o seguinte, Entendeu? ó. Não é o que as pessoas esperam. Eu concluo o seguinte, é um filme pra você ver quando você tá, tipo, você pensa assim, não, hoje eu quero ver um filme bonitinho, assim, você assiste esse, mano, você não vai se arrepender, você vai adorar, cara. Você não pode pensar muito também, cara, porque é aquele filme que pra você ver e acabou, mano. Você não digere, você não faz nada, cara. É tipo você assistir As Branquelas ou Todo Mundo em Pânico. Você não vai sair pensando durante o filme, cara. Eu acho que é isso, acho que é exatamente isso que você quer, cara. É isso que Kimi no Na wa significa, mano. Não é pensar sobre o filme, é sobre assistir e acabou, mano. Tá ligado? Exatamente. O roteiro não é um roteiro cabeça, é um roteiro pra você passar o tempo. mas é um Filme de sessão da tarde. Ele cumpre o papel no começo, depois ele se caga um pouco e depois foda-se, mano. Ninguém mais liga, cara. Eu acharia que é só pra você. É você ter cenas bonitinhas de um casal bonitinho e. É isso. Não pense bastante sobre o filme. Não, cara, você não tem que pensar, mano. Você só tem que assistir e acabou. Só. Você tem que se deliciar com o deleite visual, acabou. Puxa. Só desse filme realmente merece palmas, eu Então, não posso gente, negar. Então, pra terminar, qual a nota, Brito, qual a nota que você dá pra esse filme de 0 a 10? Porra, eu já ia começar com isso, mano. Então, 5 de 10. Edson, você. Pra 10, 5 seu. Eu dou um. Eu, porque eu sou bonzinho, eu dou 7. Dá 7, mano. Mano, tipo, ó, cara, eu dou 6,5, mano. 6,5 e eu daria. E se eu tivesse que dar no Metacritic, cara, eu daria 60. Não é um filme assim pra você. Não é um filme pra você pensar, não é um filme inteligente, é só um filme pra você assistir e esquecer. Ok. Perfeito. Então. Eu posso falar um último então fala. detalhe do filme, assim, é uma coisa muito simplista, Pode falar. que as escritas e os desenhos são animados. É uma coisa muito pequena, mas é muito legal. É, cara, Tipo, realmente. normalmente em anime, é só o personagem mexendo a mão e a escrita vai saindo. Lá tem todo o desenho traçado do personagem fazendo a mão. Não, É e fantástico. principalmente quando ele erra o texto, mano, é bonito também, cara. Uma coisa Muito legal. Uma coisa é bem detalhista em questão de animação. Tomara que ele acorde, veja o que ele fez Fantástico. e melhore cada vez mais, né, cara? Agora é um cara acho que competente, esse mano. filme é uma coisa- É um cara muito competente, cara. E vamos ver que se no futuro ele vira um Hayao Miyazaki, né, cara? Não, acho que não. Não, vai que, mano, ele aprende com os erros, né, cara? Todos aprendem com os erros, né, mas ninguém é perfeito, cara. Tem dois filmes fantásticos. Um filme que. Mano, mas, tipo, vamos supor Assim, assim. o cara tem dois filmes fantásticos. Um filme que, mesmo sendo um pouquinho mais cansativo, é ótimo, e um filme que é fantástico. Um pouco no Kimi no Na wa. Só que o cara tá aprendendo com os erros. Vai que algum dia ele chega no ponto. E se ele, e se ele ganhar um Oscar, cara? A gente não vai saber. Se amanhã ele é indicado pro Oscar, não tem como saber, cara. O que ele acertou em Kotonoha no Niwa, ele errou em Kimi no Na wa, velho. Não faz sentido. É, então, não, mas aí ele com certeza ele deve estar vendo isso, ele percebeu que ele explicou demais. E o próximo filme dele com certeza vai ser bom, eu tenho certeza.
Esperamos que sim, né, velho? Vai ser, mano, porque é um cara muito Esperamos que competente. não tenha viagem no tempo. Não vai ter. Não vai ter pseudagem científica, não, cara. Eu não sei, cara, ele já tem um histórico de fazer isso aí já. Mas acho que não, mano. Mas é isso, minha nota é 5 de 10. Então é com esse clima de hate que terminamos o nosso podcast. Espero que todos tenham gostado. Espero que não linchem a gente na rua depois disso. Espero que não descubram minha casa. Espero que não descubram na nossa Ah, casa. o IP tá bloqueado. O IP tá bloqueado já. Mas, cara, Aí sim, hein, mano. não, você relaxa. Mas você relaxa que em Curitiba aí não tem pessoas com facões. Curitiba tem que ir com lança. É com lança e leão, né, Muito mano? obrigado. Muito obrigado por falar onde eu moro. Não, mas é que em Curitiba os caras não sabem nem o que é podcast, mano, relaxa. É, tranquilo, mano. O Jovem Nerd nem é de lá, né, cara? Então, eu vou, viado, entretenimento, galera. Tá ligado? Uahaha, humor. Tá, então vamos. É assim que a gente termina esse incrível podcast que vai durar muito tempo aí pra vocês, pra hatear a gente. Pode hatear à vontade. Eu fiz o slogan, você não falou o slogan. Eu Fala não me essa lembro porra qual aí é o logo. slogan, fala tu, mano. Fala você o slogan. E esse é o Clube Cash, conteúdo refinado pra caralho, com as pessoas refinadas pra caralho. Perfeito. Perfeito, olha. Que de bater todos palma, né? tenham uma ótima semana e que fiquem bem depois do nosso hate a um filme que todo mundo ama. E assista a Cotonou Noir. Assista, é incrível. Falou. Falou, galera. Arrevoaço, Sabe algum dia a gente fala de alguma coisa que a gente fale bem, né? Não, vai ter, cara. É só